Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso Conhecendo a CLT. Nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco sobre um tema que gera muita dúvida, muita discussão. É o tema do nosso dia a dia, na Justiça do Trabalho, na consultoria das empresas, nas dúvidas dos trabalhadores. É o tema de jornada de trabalho. Esse é um tema extremamente relevante que nós temos a oportunidade de falar em duas partes. Então, vou fazer 2 vídeos falando sobre os artigos relacionados à jornada de trabalho. Esse é o nosso primeiro vídeo. Vamos lá. Quando eu falo em jornada de trabalho, então, primeira coisa que nos vem, eu sempre no início dos vídeos eu gosto de deixar os meus contatos, uma forma de podermos conversar, além do vídeo em si, eu estou de verdade à disposição, qualquer dúvida, qualquer coisa, manda mensagem, tá? Então, me segue também no Instagram, manda mensagem pelo WhatsApp, participa do meu canal no Telegram, é um prazer poder conversar com vocês. Primeiro artigo que fala sobre jornada, artigo 57 da CLT, ele fala: os preceitos desse capítulo aplicam-se a todas as atividades, salvo as expressamente excluídas, constituindo exceções às disposições especiais concernentes estritamente às peculiaridades profissionais constantes do capítulo 1 do título 3. Então, oportunamente, nós vamos falar sobre isso, mas, em regra, o que está aqui vale para todas as atividades, salvo que estiver expressamente retirado. O artigo 58 vem falar do limite de jornada de trabalho. Então ele fala: a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não pode exceder 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Quando ele fala outro limite, nós entendemos que o máximo será de 8 horas por dia. Lembrando que a Constituição Federal, lá no artigo 7º, inciso 13, fala em 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Isso não significa dizer que o empregado não possa ter uma jornada menor. Ele pode. Ele pode ter jornada de 4 horas, de 5 horas, 6 horas, 8 horas, 1 hora. É o empregador que define com ele. É que, em regra, jornadas na indústria, no comércio, nessa jornada que a gente chama de comercial, ela é uma jornada de 8 horas. Normalmente ele começa às 8 da manhã, vai até às 5 da tarde, tem 1 hora de intervalo. Nós vamos falar sobre os intervalos na outra série de vídeos, Depois desses vídeos de jornada, virão os vídeos sobre os intervalos. Mas, em regra, a jornada é de 8 horas. Excepcionalmente, ela pode ser maior, nós vamos falar sobre isso. Isso é outro artigo, artigo 59. Mas, via de regra, 8 horas por dia ou 44 horas por semana. Além dessa jornada máxima, o legislador estabelece aquela possibilidade de variação. Essa variação, diz o legislador, é de 5 minutos. Então ele fala: não serão descontadas, nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Então é um texto bem claro. Quando o legislador fala pode atrasar 5 minutos, pode ir embora 5 minutos mais cedo que não vai descontar. Ou pode chegar 5 minutos mais cedo e ir embora 5 minutos mais tarde, mas não vai ter direito à jornada extraordinária. Essa limitação, essa oscilação é o limite de tolerância que o legislador estabelece. Isso no parágrafo 1º. O parágrafo 2º vem falar daquele clássico assunto também de deslocamento in itinere. Ele vai falar que o tempo despendido pelo empregado de casa, desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho.
por não ser tempo à disposição do empregador. Esse ponto é muito clássico, é muito comum, e essa regulamentação é fruto da reforma trabalhista lá de 2017, porque até então nós tínhamos uma situação excepcional, em alguns casos até se considerava como jornada esse deslocamento. Hoje, guarda isso. Saiu de casa até ocupar efetivamente o posto de trabalho. Não é só até a entrada da empresa, até a portaria. Depois que passou da portaria da empresa, continuou andando, continuou de carro, a forma que for. Até ele ocupar o efetivo posto de trabalho dele, nada disso será considerado como jornada de trabalho. Mas veja, jornada. Porque se ele sofrer acidente, a lei previdenciária, Lei 8.213, de 91, artigo 21, inciso 4º, a linha D. Essa lei fala que o acidente sofrido no percurso é um acidente do trabalho. Então, não é jornada de trabalho, mas caso ele sofra, o acidente é considerado como acidente do trabalho. O próximo dispositivo legal é o artigo 58A, que nos fala, né, considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou ainda aquele cuja duração não exceda 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. O salário a ser pago ao empregado sob o regime de tempo parcial é proporcional à sua jornada em relação aos empregados que cumprem nas mesmas funções tempo integral. Então, é uma questão de proporcionalidade. Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial é feita mediante opção manifestada perante a empresa na forma prevista em instrumento decorrente da negociação coletiva. As horas suplementares à duração serão pagas com acréscimo de 50% sobre o salário normal, como qualquer jornada extraordinária. Na hipótese do contrato de trabalho, esse diferenciado, né, em regime de tempo parcial, ser estabelecido em número inferior a 26 horas, as horas suplementares a este quantitativo serão consideradas horas extras para fins do pagamento, lá do parágrafo 3º, estando também limitadas a 6 horas suplementares na semana. As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à da sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente, caso não sejam compensadas. É facultado ao empregado contratado sob o regime de tempo parcial converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário. E as férias do regime de tempo parcial serão regidas pelo artigo 130 da CLT. Veja que o regime de tempo parcial é idêntico ao regime de tempo regular, com essa pequena diferença em relação à limitação das chamadas horas extraordinárias. Mas essa limitação estão aí nos parágrafos 2º e 3º. Em relação a férias, a proporcionalidade, a regra hoje, porque isso é fruto da reforma trabalhista, a regra hoje é a mesma. Continuando, o artigo 59 vem falar sobre a duração de jornada extraordinária. E ele coloca: a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, esse artigo, ele estabelece as 3 regras, os 3 requisitos para horas extraordinárias. O primeiro requisito é um acordo escrito, que pode ser individual, coletivo ou convenção coletiva. O segundo é o limite de horas excedentes, 2 horas excedentes no máximo por dia. E o terceiro requisito está aqui no parágrafo. A remuneração da hora extra será pelo menos 50% superior à da hora
normal. Então a gente acrescenta aqui. O terceiro requisito é pagar um diferencial, um adicional de 50% no mínimo. Adicional de 50% no mínimo. E o parágrafo 2º e seguintes virão falar sobre o banco de horas e as possibilidades de acordo de compensação de jornada. Olha lá. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se por força de acordo à convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. É super simples isso. Imagina assim, o empregado e o empregador, por meio de negociação coletiva, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, podem ter definidos o que a gente chama de banco de horas. Então ele vai trabalhar mais em um dia e menos em outro dia. O mais, no máximo 2 horas a mais. Então se ele trabalha 8 por dia, ele vai poder trabalhar no máximo 10. Ah, Vitor, mas aí ele não recebe hora extra. Então, quando existe o regime do banco de horas, ele vai ter que compensar essas horas em outro dia. Então, ele vai trabalhar menos horas em outro dia. Por exemplo, trabalhou 2 horas a mais na segunda. Na terça, ele trabalha 2 horas a menos. Ah, mas necessariamente no outro dia? Não. Essa compensação tem que ser em até um ano. Então, pode ser que ele trabalhe meses, 2 horas a mais, e fique 1 semana, 2 semanas sem trabalhar, para compensar esse excesso de horas em determinados dias. Mais 2 horas e menos no máximo a quantidade de horas do dia. Mas essa é uma regulamentação, e aqui eu vou pular e volto, que foi relativizada em outro parágrafo, que é o parágrafo 5º. Olha só. O parágrafo 5º, ele fala, o banco de horas, lá do parágrafo 2º, pode ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Então aqui ele está falando, o acordo do banco de horas tem que ser acordo coletivo ou convenção coletiva. Mas pode fazer o acordo individual se a compensação for em até 6 meses. Até 6 meses pode ser acordo individual. Sempre escrito. Mais de 6 meses, o período de compensação, aí o acordo tem que ser coletivo ou convenção coletiva. Traduzindo, tem que ter participação do sindicato. Seja empresa-sindicato ou sindicato dos empregados e sindicato dos empregadores. Tá? E existe uma possibilidade de fazer um acordo individual até tácito, que é o que está no parágrafo 6º. O parágrafo 6º nos diz, é lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito para compensação no mesmo mês. Para compensação no mesmo mês. Então, nesse caso, o legislador admite uma compensação de horas que seja de forma tácita. Sabe aquele empregado? Atrasou meia hora, o empregador não fez nada. Foi embora mais cedo, meia hora, porque tinha médico. O empregador não fez nada, não descontou. Aí, determinado dia, ele trabalhou 1 hora a mais. E isso é um tipo de acordo de compensação tácita. Ninguém fala nada e no final do mês o empregador nem desconta e também não paga hora extra. Ficaram, né? Elas por elas ali, ó. Meia hora menos num dia, meia hora mais no outro dia. E aí, se isso acontecer dentro do mês, não é em um mês, né? É dentro do mês civil. Janeiro, fevereiro, março, abril. A circunstância se resolve ao final. O próximo artigo, o artigo 59A da CLT, ele nos fala daquela figura do regime de jornada de 12 por 36. Ele fala assim, em exceção ao artigo 59, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. O parágrafo único fala a remuneração mensal
pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo, abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno quando houver, de que tratam o artigo 70 e o parágrafo 5º do artigo 73. É muito tranquilo porque, veja, jornada de 12 por 36, ele trabalha 12 horas num dia e descansa as próximas 36 horas. Então significa as 12 horas restantes daquele dia, por exemplo, mais 24 horas do dia seguinte. Então ele trabalhou, por exemplo, 12 horas na segunda. Aí ele descansa as outras 12 horas da segunda, descansa a terça e volta a trabalhar na quarta. Então no final ele vai trabalhar segunda, terça, quarta, sexta, domingo. Terça, quinta, sábado. Então, existe essa oscilação de jornada de trabalho, e aí provavelmente vai ter semana que ele trabalha no domingo e tem semana que ele não trabalha no domingo. O legislador fala no parágrafo: a remuneração mensal já paga esses valores. E outra, além dessa circunstância, nós temos um outro fator importante. O legislador diz, eventualmente, trabalhar em horário noturno, precisou prorrogar, nesse caso não paga adicional noturno, o valor já está compensado, ok? Último artigo, artigo 59b, fala: o não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando estabelecidas mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devida apenas o respectivo adicional. Veja, aí é aquela questão: descumpriu o regime de compensação, o simples não atendimento das exigências não vai implicar em desnaturação, né? Então, é uma forma que o legislador teve para amenizar eventuais falhas na questão do banco de horas ou do regime de compensação de jornada. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Nós vamos continuar esse vídeo nos próximos artigos, então fica atento que vai ter a parte 2 desse vídeo. Nos vemos lá e por hora agradeço demais. Fica com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.